Olá, querido amigo, querida amiga, nos encontramos mais uma vez, estamos juntos para meditarmos mais um tema da Palavra de Deus. É bom ter a sua companhia, é bom saber que você é o meu parceiro, minha parceira na pregação do Evangelho. Se você não é inscrito ou inscrito no nosso canal, se junte a nós e no final não se esqueça de deixar o seu gostei, tá bom? Evangelho, juízo e criação. Nós percebemos, pelo estudo da Palavra de Deus, que evangelho e juízo estão intimamente relacionados. Afinal de contas, é através do evangelho que passamos ilesos pelo juízo, porque somos pecadores, culpados e não há como negar isso. Nós temos um acusador que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Porém, nós temos um advogado infalível chamado Jesus Cristo o Justo. A Bíblia fala acerca do evangelho em relação ao juízo, dizendo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está em Romanos capítulo 8, verso 1. Veja, agora não há condenação. Essa condenação só vem através de um julgamento. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Evangelho é exatamente as boas novas de Jesus sendo o nosso substituto. Agora veja que a mensagem da criação, ela é central em toda a Bíblia. Deus como Criador, que eu estou dizendo, é central em toda a Bíblia. E a Bíblia fala que Jesus é o Criador. Quer ver? Deixa eu ler para você o que está... Eu vou ler para você aqui Hebreus capítulo 1 e o versículo... Hebreus capítulo 1 e nós leremos o versículo 2 que nos diz assim, Nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Veja o fraseado aqui do texto. Ele, Jesus, criou o universo. Deus, por meio de Jesus, criou o universo. Mas quer ver? Deixa eu ler mais um texto para você, que está lá em Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, que nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Esse texto aqui é tremendo, porque ele não fala somente que Jesus criou todas as coisas, mas que nele, em Jesus, todas as coisas subsistem. Parece nesse texto aqui que Jesus é o mantenedor de todas as coisas, porque nele tudo subsiste. Olha que coisa interessante, é um texto muito forte. É interessante que a teoria da evolução, ele enfraquece exatamente essas duas funções de Jesus, sendo ele criador e também redentor. Por que ele enfraquece? Porque a teoria da evolução diz que não há um homem chamado Adão, que Deus não criou um ser humano, perfeito, que foi Adão, e que esse ser humano não caiu em pecado, que nós somos fruto de um processo aleatório de evolução que levou milhares e milhares de anos. No entanto, meu querido amigo, minha querida amiga, nós vamos ver que esse pensamento bíblico, esse pensamento é contrário ao pensamento bíblico e que, inclusive, se a evolução for acreditada como fato e como verdade, ela anula tudo que nós cremos em relação ao que a Bíblia ensina. Deixa eu ler para você um texto aqui. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 17 a 19, nos diz assim, Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Você percebeu aqui que ao acreditar que a evolução é um fato e uma verdade,
elimina exatamente essa função de Cristo como nosso Criador e também como nosso Redentor, porque Paulo ele fala que Jesus é o segundo Adão. Jesus ele venceu onde Adão caiu, ou seja, por meio de Adão entrou a condenação, por meio de Cristo, através do sangue derramado, através da redenção, ele nos traz a justiça eterna e a vida eterna. Tirar Deus do protagonismo da criação e acreditar na evolução enfraquece a ideia da redenção como Jesus vindo para nos pagar, para pagar em nosso lugar a condenação do pecado, sendo o nosso substituto. Uma coisa vai enfraquecer a outra. Você sabe quando surgiu isso, né? A teoria da evolução de Charles Darwin, ele começou em 1844 a escrever seus primeiros ensaios. Em 1859, ele publica o seu livro Origem das Espécies. Foi exatamente nesse tempo que a Igreja Adventista do Sétimo Dia se levantou. Deus levanta esse povo, Deus levanta essa igreja para demonstrar que nós devemos adorar a Deus. O anjo lá de Apocalipse 14, o primeiro anjo, diz: adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. No mandamento do sábado, por exemplo, diz que nós devemos guardar esse dia, não fazer nele nenhum trabalho, porque Deus fez os céus e a terra, o mar em 6 dias, e ao 7º dia descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. E ao surgir esse grupo de pessoas pregando que Deus é o nosso Criador e que devemos adorá-lo como tal, e esse povo faz frente, faz oposição a exatamente aquele movimento que surgiu exatamente na mesma época que justamente o movimento evolucionista, que hoje o mundo, infelizmente, vai atrás. Até algumas igrejas importantes que se dizem cristãs acabaram sucumbindo diante do pensamento evolucionista, acreditando que Deus usou a evolução para criar o mundo, que é um absurdo. Acreditar na evolução é negar a historicidade de Gênesis 1, Gênesis 2, que nos mostra Deus criando o mundo inteiro e criando o ser humano, e nega também a existência de um ser histórico chamado Adão e Eva, ou seres históricos, né, que é Adão e Eva, está no plural aí. Percebeu? O Satanás, ele tenta contrafazer aquilo que Deus faz de maneira maravilhosa. Deus sabia que Satanás, no seu último ato de desespero para enganar a humanidade, haveria de criar esse tipo de teoria. E Deus levanta um povo exatamente para contradizê-lo, para enfrentá-lo, para fazer oposição, dizendo ao mundo: adore o Criador, guarde o dia que Ele criou, com a finalidade de adorá-lo. Adorá-lo por quê? Porque Ele é o Criador. O mandamento do sábado diz isso. Não fará nenhum trabalho nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem o forasteiro que está dentro das suas portas, porque o Senhor fez os céus, a terra e o mar. Ponto final. O anjo de Apocalipse fala exatamente a mesma coisa. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. É o mesmo fraseado. Ou seja, no último capítulo da história da humanidade, a questão fundamental, central, será a adoração. Satanás tenta tirar do coração do homem o fato de que Deus foi o Criador. Mas a palavra de Deus nos conclama a adorar a Deus como nosso Criador e levantar a nossa voz em pregação, a fim de que nós possamos convencer homens e mulheres pecadoras e pecadores a irem ao Criador. Urgentemente, porque Jesus, o nosso substituto, já morreu e estará vindo muito em breve para nos resgatar. E adivinha? Ele chama você e a mim para realizar essa grande missão. Mas nunca nos envia sozinhos. Não é trabalhar para Ele, mas é trabalhar com Ele. É ir onde Ele vai, sempre à frente, para nos proteger, nos guardar e também para nos dar sucesso na nossa empreitada missionária. Acredite, o interesse de salvar o mundo é maior em Deus do que em você e em mim.
Se você for em obediência ao chamado de Deus, saiba que você contará e pode contar com a ajuda desse Deus para você ter sucesso na sua empreitada e na sua missão. Vamos orar? Pai querido, obrigado por tudo. Obrigado por sua palavra que nos incentiva, que nos dá o caminho, que nos mobiliza a fazer a tua vontade. E nós bem sabemos que o Senhor estará a cada dia do nosso lado ao sairmos para pregar o Evangelho. Obrigado por ser o nosso Criador. Queremos levantar a nossa voz em oposição aos ataques e às mentiras de Satanás e queremos dizer que o Senhor é o nosso Criador, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração. Receba, Senhor, as nossas homenagens nesse dia, pois nós as oferecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, foi uma alegria estar com você. Amanhã nós iremos ver o tema O Criador na Cruz. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.